Sons de vento sibilando por ruínas antigas. Uma melodia etérea e misteriosa ecoa. Imagens de Creta, de paisagens áridas e montanhosas, banhadas por um sol dourado, surgem na tela. Lentamente, a câmera se aproxima de um sítio arqueológico. Pedras milenares, desgastadas pelo tempo, cochicham segredos. Há mais de um século, em uma ilha onde mitos se entrelaçam com a areia e o mar, um objeto singular emergiu das profundezas da história. Um disco de argila cozida, coberto por hieróglifos intrincados, mas estranhamente familiares. Um enigma que desafiava a compreensão. Uma voz de um passado distante que se recusava a ser silenciada. Este é o disco de Festo. Um artefato que por mais de 115 anos tem sido um farol de mistério, um quebra-cabeça intransponível, um sussurro de uma civilização perdida. E hoje no Códice Oculto vamos desvendar se este é o maior mistério da antiguidade ou se, enfim, estamos à beira de sua revelação. Mas antes que mergulhemos nas profundezas desta história, quero convidar você a se juntar à nossa comunidade de desbravadores do desconhecido. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha conosco desvendar os segredos que a história oficial insiste em esconder. Imagine-se em 1908. A ilha de Creta, um berço de civilizações e lendas, é um fervilhante canteiro de escavações. Arqueólogos de todas as partes da Europa se debruçam sobre as ruínas de palácios minoicos, buscando vestígios de uma cultura que floresceu e desapareceu misteriosamente. O verão cretense, quente e implacável, castiga os trabalhadores, mas a promessa de descobertas mantém o ânimo aceso. Neste cenário, mais precisamente no Palácio de Festo, um dos maiores centros da civilização minoica, o arqueólogo italiano Luigi Pernier liderava uma das equipes. Pernier, um homem metódico e apaixonado por seu trabalho, tinha a intuição de que a terra sob seus pés guardava mais do que simples fragmentos de cerâmica. Ele buscava algo que pudesse reescrever a história. O dia era 3 de julho de 1908. A escavadeira de Pernier trabalhava em uma área que parecia promissora, um porão subterrâneo, intacto, sob o que parecia ser a ala nordeste do palácio. As paredes, ainda em pé, sugeriam um local de armazenamento ou um santuário. A expectativa crescia a cada pá de terra removida. De repente, entre escombros e uma camada de cinzas, algo brilhou. Não era ouro, nem prata, mas um tom terroso, avermelhado. Um objeto de argila cozida, perfeitamente circular, com cerca de 15 centímetros de diâmetro e 1,5 centímetros de espessura. Uma descoberta que, naquele momento, parecia apenas mais um artefato, mas que em breve se tornaria uma das maiores esfinges da arqueologia. O disco de Festo. Pernier o retirou da terra com o cuidado de quem manuseia um tesouro inestimável. A superfície do disco era lisa e polida, mas o que realmente chamou a atenção foram as marcações, símbolos, centenas deles, dispostos em espiral, do centro para a borda, em ambos os lados do objeto. Gravados com uma precisão impressionante, eles não se assemelhavam a nenhum sistema de escrita conhecido até então. Não eram os hieróglifos egípcios, nem o Ará ou Linear B, sistemas de escrita minoicos e micênicos que seriam decifrados décadas depois. Aquilo era diferente, único. Um grito silencioso de um povo que queria ser ouvido, mas cuja língua havia sido esquecida. O contexto da descoberta é crucial. O disco foi encontrado em um depósito subterrâneo, no mesmo nível de um fragmento de tablete com inscrições em Linear A e de cerâmicas da fase minoica média 13, datadas de aproximadamente 1850 a.C. a 1600 a.C. Isso situava o disco temporalmente em um período de grande florescimento da civilização minoica, antes do colapso que se seguiria, possivelmente devido a desastres naturais como a erupção do vulcão de Tera. A associação com o Linear A era intrigante.
Seria o disco uma forma mais antiga desse sistema? Ou algo completamente distinto, importado de outra cultura? As perguntas começaram a se acumular e as respostas se recusavam a aparecer. A análise inicial revelou que os símbolos foram impressos na argila macia antes de ser cozida. Não foram gravados à mão livre, mas sim carimbados. Isso implicava a existência de uma série de selos ou tipos móveis, um conceito que remonta a uma forma primitiva de impressão. Uma tecnologia surpreendentemente avançada para a época que só seria amplamente desenvolvida na Europa milênios depois, com Gutenberg. Essa característica por si só já tornava o disco de Festo um objeto extraordinário. Não era apenas uma inscrição, mas uma evidência de uma tecnologia de reprodução de texto, algo que desafiava a cronologia aceita da história da escrita. Os símbolos, ou pictogramas, eram 45 diferentes, repetidos um total de 241 vezes. Eles representavam figuras humanas, animais, plantas, ferramentas e objetos abstratos. Uma cabeça com um capacete emplumado, um escudo, um pássaro, uma flor, uma colmeia. Cada um deles, uma pequena obra de arte gravada com detalhes que sugeriam um propósito simbólico profundo. Mas qual propósito? Seria um hino, uma oração, um registro comercial, um tratado, um código legal? A ausência de qualquer outro artefato similar ou de um dicionário que pudesse fornecer uma chave para sua leitura transformou o disco em um enigma isolado. Um livro de uma única página, escrito em uma língua universalmente desconhecida. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente nos círculos arqueológicos. O disco de Festo se tornou um objeto de intensa fascinação e, rapidamente, de acalorados debates. Onde ele se encaixava na história da escrita? Qual era a sua origem? O que ele estava tentando nos dizer? Nos anos que se seguiram à sua descoberta, inúmeros estudiosos se dedicaram a tentar decifrar o disco de Festo. A lista de linguistas, arqueólogos e criptógrafos que tentaram desvendar seus segredos é longa e ilustre. Cada um deles, com suas próprias teorias e metodologias, abordou o disco como um desafio pessoal, uma montanha a ser escalada. Uma das primeiras e mais persistentes teorias era a de que o disco continha um tipo de escrita silábica, onde cada símbolo representava uma sílaba. Se fosse esse o caso, a repetição de certos símbolos poderia indicar a frequência de sílabas comuns na língua desconhecida. No entanto, a pequena quantidade de texto, apenas 241 símbolos, tornava a análise estatística extremamente difícil. É como tentar decifrar um idioma inteiro tendo apenas uma única frase como amostra. A falta de um corpo maior de textos comparáveis era o principal obstáculo. Outra linha de pensamento sugeria que o disco poderia ser um tipo de calendário, um registro astronômico ou até mesmo a disposição espiral dos símbolos, a divisão em grupos por linhas verticais e a repetição de certos padrões poderiam indicar uma estrutura matemática ou cíclica. Alguns pesquisadores tentaram associar os símbolos a constelações ou fases lunares, mas essas interpretações careciam de evidências concretas e muitas vezes se baseavam em especulações que não resistiam ao escrutínio acadêmico. A teoria da falsificação também surgiu, embora com menos força. Seria o disco de Festo uma elaborada farsa criada para enganar os arqueólogos? A análise da argila e da técnica de impressão, no entanto, refutou essa hipótese. A argila era nativa de Creta e a forma como os símbolos foram impressos era consistente com as técnicas rudimentares da época, mas ao mesmo tempo inovadora. Além disso, a reputação de Luigi Pernier era impecável. Ninguém tinha motivos para duvidar da autenticidade do achado. O disco era real. O mistério também. A década de 1950
trouxe um avanço significativo na compreensão das escritas minoicas, com a decifração do Linear B por Michael Ventris e John Chadwick. O Linear B, uma escrita silábica encontrada em Creta e no continente grego, revelou ser uma forma arcaica de grego. A esperança de que essa descoberta pudesse abrir caminho para o disco de Festo foi grande. No entanto, as diferenças entre os sistemas eram gritantes. Embora houvesse algumas semelhanças superficiais em certos sinais, a maioria dos símbolos do disco não tinha correspondência direta no Linear B. O disco permaneceu teimosamente impenetrável. Uma das teorias mais intrigantes e persistentemente debatidas é a da origem não minoica do disco. Poderia ele ter sido importado para Creta de alguma outra civilização? A ausência de outros artefatos com a mesma escrita em Creta reforçava essa ideia. De onde ele poderia ter vindo? Alguns pesquisadores apontaram para a Anatólia, outros para o Levante e até mesmo para o Egito, embora os sistemas de escrita egípcios fossem bem documentados e claramente distintos. A dificuldade em rastrear sua origem exata apenas aprofundava o mistério. Se ele veio de outro lugar, de qual lugar? E por que apenas um exemplar chegou a Festo? A disposição espiral dos símbolos é uma característica única. Diferente da maioria das escritas antigas que seguem linhas horizontais ou verticais, o texto do disco se desenrola como uma serpente, do centro para a borda. Essa forma de leitura, que pode ser tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, adiciona uma camada extra de complexidade à decifração. A maioria dos estudiosos concorda que a leitura é de fora para dentro, seguindo a direção dos grupos de símbolos, mas essa não é uma certeza absoluta. A falta de uma indicação clara de início e fim do texto é mais um dos desafios que o disco impõe. Os 45 símbolos únicos foram cuidadosamente analisados. Alguns parecem representar seres humanos em diferentes poses, andando com um capacete, outros são animais, um peixe, um gato. Há também representações de plantas, como uma flor ou uma espiga de grão, ferramentas, como um machado ou uma serra, e objetos abstratos, como um círculo com pontos ou uma onda. Cada um desses pictogramas possui um potencial semântico, mas sem um contexto ou uma chave, eles permanecem mudos. Seriam eles logogramas, representando palavras inteiras? Ou sílabas, como sugerido anteriormente? Ou talvez fonemas, os sons mais básicos da língua? A professora Helene Whittaker, da Universidade de Oslo, sugeriu que o disco poderia ser um documento religioso, talvez um hino ou uma oração. Ela baseou sua teoria na repetição de certos grupos de símbolos, que poderiam ser refrões, e na natureza, aparentemente, ritualística de alguns pictogramas. A descoberta em um contexto que poderia ser um santuário também dava algum peso a essa ideia. Se fosse um texto religioso, isso explicaria a ausência de outros exemplares e seu caráter único. Mas mesmo assim, a mensagem central permanecia oculta. Outro pesquisador, Gareth Owens, da Universidade de Creta, e o linguista John Coleman propuseram que o disco continha uma oração para uma deusa minoica, muito similar a uma oração em Linear B. Eles alegaram ter decifrado cerca de 90% do disco, identificando palavras-chave como mãe, grávida e deusa. Segundo Owens e Coleman, o texto seria um hino de louvor à deusa mãe minoica, associada à fertilidade e à proteção. Sua abordagem envolveu uma análise estatística dos símbolos e sua comparação com padrões linguísticos conhecidos em línguas antigas do Mediterrâneo. Eles até mesmo sugerem que a língua do disco seria um ancestral do grego. No entanto, a comunidade acadêmica recebeu essa decifração com ceticismo. Embora Owens e Coleman tenham apresentado uma hipótese bem articulada,
A falta de uma validação independente e a dependência de interpretações contextuais para muitos dos símbolos deixaram muitos especialistas insatisfeitos. A principal crítica é que, sem um texto bilíngue ou um corpus maior de textos na mesma escrita, qualquer decifração é, em grande parte, especulativa. É como tentar montar um quebra-cabeça sem ter a imagem final e com muitas peças faltando. A teoria de que o disco é um documento legal ou um tratado também ganhou adeptos. A precisão dos carimbos e a organização dos símbolos poderiam indicar um texto formal. Poderia ser um acordo entre reinos, um código de leis ou um registro de transações importantes. Essa interpretação se encaixaria com a localização do Palácio de Festo, um centro administrativo e comercial. Mas, novamente, a falta de paralelos torna difícil confirmar essa hipótese. O que é inegável é que o disco de Festo é uma janela para uma mente antiga, um vislumbre de uma forma de comunicação que se perdeu nas brumas do tempo. Cada símbolo, cada grupo de símbolos, é um pedaço de um quebra-cabeça gigantesco, e a ausência da imagem completa é o que nos mantém cativos. A natureza única do disco e a tecnologia de impressão que ele representa levantam questões fascinantes sobre a sofisticação da civilização minoica. Se eles tinham a capacidade de criar tipos móveis e imprimir textos, por que não encontramos outros exemplos dessa tecnologia? Seria o disco de Festo um experimento isolado, uma peça única de um gênio anônimo, ou um sobrevivente solitário de uma forma de escrita mais ampla que simplesmente não resistiu ao tempo? A questão da raridade do disco de Festo é um dos seus maiores mistérios. Se a impressão era uma técnica conhecida, por que não há mais discos como ele? Uma possibilidade é que o material, argila cozida, não era o meio mais comum para a escrita. Talvez textos mais extensos fossem escritos em materiais perecíveis, como papiro ou pergaminho, que se perderam. Ou talvez o disco fosse um objeto ritualístico de grande importância, feito especificamente para um propósito cerimonial e não para uso cotidiano. A resposta, como tantas outras, permanece elusiva. A persistência do mistério do disco de Festo é o que o torna tão cativante. Ele desafia nossa compreensão, estimula nossa imaginação e nos lembra que a história está cheia de lacunas, de vozes que ainda esperam ser ouvidas. Cada tentativa de decifração, mesmo as que falham, nos aproxima um pouco mais de uma compreensão mais profunda do passado. Refletir sobre o disco de Festo é refletir sobre a própria natureza do conhecimento e da descoberta. É um lembrete de que nem todos os enigmas têm soluções fáceis e que alguns mistérios são tão profundos que podem nunca ser completamente desvendados. E talvez seja exatamente essa a beleza do disco de Festo, sua capacidade de nos manter em suspense, de nos fazer questionar, de nos inspirar a continuar buscando. O disco de Festo, com seus símbolos enigmáticos e sua origem misteriosa, continua sendo um dos maiores desafios da arqueologia. A cada ano, novas teorias surgem, novas abordagens são testadas, mas a verdade completa permanece velada. Ele é um testemunho silencioso de uma era distante, um artefato que se recusa a entregar seus segredos facilmente. E talvez seja essa a sua maior lição, a de que há mais mistérios no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. A jornada do disco de Festo, desde sua descoberta acidental em 1908 até os dias de hoje, é uma saga de fascínio e frustração. Ele nos convida a mergulhar nas profundezas de uma civilização perdida, a tentar entender uma forma de pensamento e comunicação que difere drasticamente da nossa. Cada um dos 45 símbolos é uma porta para um mundo desconhecido e a chave para abri-las ainda está perdida no tempo. Enquanto o debate continua, o disco de Festo repousa no Museu Arqueológico de Heraklion, em Creta,
um silencioso guardião de segredos. Ele aguarda pacientemente, talvez, o dia em que a humanidade finalmente encontrará a chave para decifrar sua mensagem. Ou talvez ele esteja destinado a permanecer para sempre como um lembrete da vastidão do que ainda não sabemos. A história do disco de Festo é um convite à humildade intelectual. Um lembrete de que, por mais avançada que seja nossa tecnologia e nosso conhecimento, ainda há limites para o que podemos desvendar do passado. Ele é um farol de mistério que continua a brilhar, iluminando as fronteiras do nosso entendimento. E é essa luz que nos impulsiona no Códice Oculto a continuar buscando, a continuar questionando, a continuar explorando os recantos mais obscuros da história e da consciência humana. A cada novo achado arqueológico em Creta, a esperança de encontrar um artefato semelhante ao disco de Festo, que possa servir de pedra de Roseta, renasce. Mas até agora, ele permanece solitário, único em sua espécie. Essa singularidade, por um lado, o torna mais intrigante, mas, por outro, é o maior obstáculo para sua decifração. Pense nos desafios que os decifradores enfrentam. Eles não têm um idioma conhecido para comparar, não têm um texto bilíngue, não têm um corpus de textos suficientemente grande para realizar análises estatísticas robustas. É como tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças sem ter a imagem da caixa e sem saber se todas as peças estão lá. Mas a persistência da comunidade acadêmica é notável. O disco continua a ser objeto de estudos, de teses de doutorado, de conferências internacionais. Ele é uma fonte inesgotável de inspiração para aqueles que amam os mistérios da antiguidade. E o que dizer das implicações de uma eventual decifração? Se o disco de Festo fosse finalmente lido e compreendido, o que ele revelaria? Um hino religioso, como sugerido por Owens e Coleman, poderia nos dar um vislumbre da espiritualidade minoica, de suas divindades e rituais. Um tratado legal poderia nos informar sobre as estruturas sociais e políticas da época. Um registro comercial poderia nos contar sobre a economia e as rotas de comércio. Qualquer que seja o seu conteúdo, a decifração do disco teria o potencial de reescrever capítulos inteiros da história da civilização minoica. Seria uma nova voz de um passado distante, finalmente ouvida. O fascínio pelo disco de Festo reside também em sua capacidade de nos conectar com o passado de uma forma tão visceral. Segurar uma réplica do disco em suas mãos, sentir a textura da argila, observar os símbolos gravados, é ser transportado para um tempo em que o mundo era diferente, em que as formas de comunicação eram diferentes, mas a curiosidade humana era a mesma. Ele é um portal para um mundo que se foi, mas que ainda nos fala através de seus enigmas. E se o disco não for nada do que imaginamos? E se ele for, na verdade, um simples exercício de escrita, um experimento de um escriba entediado, ou até mesmo um brinquedo? Essa possibilidade, embora menos romântica, não pode ser descartada. Mas a complexidade dos símbolos, a precisão da impressão e a sua descoberta em um contexto palaciano sugerem um propósito mais elevado, um significado mais profundo. A linha do tempo do disco de Festo é relativamente curta em termos de sua descoberta, mas sua origem se estende por milênios. Desenterrado em 1908, ele rapidamente se tornou um ícone. Nos anos 1910 e 1920, as primeiras tentativas de decifração foram feitas, mas sem sucesso. A Segunda Guerra Mundial interrompeu grande parte da pesquisa arqueológica, mas o interesse no disco reacendeu nas décadas seguintes. A decifração do linear B na década de 1950 trouxe uma nova onda de otimismo que logo se transformou em mais frustração. Nos anos 2000, com o advento de novas tecnologias de análise e o aumento da colaboração internacional,
o disco voltou a ser o centro das atenções. E hoje, em 2024, ele ainda nos desafia, ainda nos intriga. O disco de Festo é um lembrete de que a história não é um livro fechado, mas uma tapeçaria em constante desdobramento, com fios que se perdem e se reencontram. Ele é um convite a olhar além do óbvio, a questionar o que nos é apresentado como verdade absoluta e a buscar as histórias que a poeira do tempo tentou esconder. No final das contas, o disco de Festo é mais do que um artefato arqueológico. Um símbolo da persistência do mistério, da riqueza da civilização minoica e da incansável busca humana por conhecimento. Ele nos ensina que o passado não está morto. Ele apenas espera ser redescoberto, compreendido e talvez, finalmente, decifrado. Sons de mistério e reflexão. A imagem do disco de Festo em close, girando lentamente, preenche a tela. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelo enigmático disco de Festo. Um artefato que, por mais de um século, tem desafiado as mentes mais brilhantes e instigado a curiosidade de milhões. Ele é um sussurro de uma civilização perdida, uma mensagem codificada que ainda ressoa através do tempo. Será que um dia desvendaremos todos os seus segredos? Ou ele permanecerá para sempre como um testemunho da vastidão do que ainda não sabemos? O que você pensa sobre este mistério? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você se sentiu instigado por esta história, se a chama da curiosidade foi acesa em seu coração, então você faz parte da nossa tribo. Não se esqueça de se inscrever no Códice Oculto, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e deixar o seu like para que mais pessoas possam desvendar os mistérios da humanidade. Venha conosco. A próxima revelação pode estar mais perto do que você imagina. A tela escurece lentamente, mas a imagem do disco de Festo permanece em nossa mente. Sua superfície espiral, os pequenos pictogramas que se repetem, a simetria imperfeita de sua criação manual. Tudo isso grita uma história, uma narrativa que se recusa a ser silenciada pela passagem dos milênios. O que nos move a essa incessante busca por decifração? Talvez seja a intrínseca necessidade humana de encontrar ordem no caos, de dar voz ao silêncio, de desvendar os segredos que o tempo guardou tão zelosamente. Montagem rápida de imagens de outros artefatos indecifrados. O manuscrito Voynich, o Códice Rohonk, o disco de Festo, novamente em closes diferentes. O disco de Festo não está sozinho em seu mistério. A história da humanidade é pontilhada por enigmas arqueológicos e linguísticos que desafiam nossa compreensão. Pense no manuscrito Voynich, um livro ilustrado de 240 páginas, escrito em um sistema de escrita desconhecido, com desenhos de plantas que não existem, diagramas cosmológicos e figuras femininas em banhos misteriosos. Ou o Códice Rohonk, um manuscrito húngaro com um texto e ilustrações que permanecem um mistério para linguistas e criptógrafos. Esses artefatos são janelas para mentes e culturas que operavam sob lógicas que ainda não conseguimos apreender. Transição para uma animação em 3D do disco de Festo, com luzes destacando cada símbolo. Mas o disco de Festo possui uma particularidade que o torna ainda mais fascinante: sua natureza singular. Não há outros objetos conhecidos com a mesma escrita, o que impede comparações e o uso de métodos de decifração comparativa que foram cruciais para a compreensão de outras línguas antigas, como a pedra de Roseta para os hieróglifos egípcios. Ele é um órfão linguístico, uma voz solitária em uma vasta paisagem de silêncio. Gráficos e animações didáticas explicando as principais teorias de decifração. Ao longo das décadas, diversas teorias surgiram para tentar desvendar seu conteúdo. Alguns pesquisadores, como o arqueólogo italiano Luigi Pernier, o primeiro a publicar sobre o disco, acreditavam que se tratava de um hino religioso, talvez uma oração a uma divindade minoica. Essa teoria se baseava na repetição de certos símbolos,
que poderiam indicar estrofes ou refrões. A ideia de um texto sagrado fazia sentido para um objeto encontrado em um contexto palaciano, sugerindo sua importância ritualística. A animação de um ritual minoico hipotético, com figuras dançando e o disco sendo reverenciado. Outros, como o arqueólogo britânico Arthur Evans, que supervisionou as escavações em Festo e Knossos, inclinaram-se para a possibilidade de ser um registro administrativo, uma espécie de inventário ou catálogo de bens. A civilização minoica era sofisticada em sua organização, e a existência de sistemas de escrita A e a linear B, esta última decifrada e revelada como uma forma arcaica do grego, atesta a necessidade de registros. No entanto, a natureza única dos símbolos do disco e a ausência de números ou unidades de medida típicas de documentos administrativos enfraquecem essa hipótese. Exemplos A e linear B, contrastando com os símbolos do disco de Festo. A teoria mais popular e persistente é a de que o disco de Festo é uma forma de escrita silábica, onde cada símbolo representa uma sílaba. Essa abordagem foi proposta por vários estudiosos, incluindo o linguista grego H.D.E.T. Wace e posteriormente desenvolvida por outros. Se for silábica, a escrita do disco teria um número limitado de símbolos, cerca de 45, o que é consistente com um sistema silábico. A dificuldade reside em identificar quais sílabas esses símbolos representam. Sem um ponto de partida, como um nome próprio conhecido ou uma palavra repetida com um significado óbvio, a decifração torna-se um quebra-cabeça sem as peças da borda. Animação, mostrando como os símbolos poderiam formar sílabas e depois palavras, como um jogo de encaixe. Ainda há os que defendem que o disco é um calendário astronômico, um sistema de marcação de datas ou eventos celestes. Essa teoria, embora menos difundida, ganha força ao considerar a sofisticação da astronomia antiga e a importância dos ciclos celestes para as sociedades agrárias. Os símbolos, nesse caso, poderiam representar constelações, fases da Lua ou estações do ano. A espiral, por sua vez, poderia simbolizar a passagem do tempo ou o movimento dos corpos celestes. A animação do disco como um calendário, com os símbolos se alinhando a constelações e ciclos lunares. E não podemos ignorar as teorias mais alternativas, que flertam com o esotérico. Alguns sugerem que o disco é uma mensagem de uma civilização extraterrestre, um mapa estelar ou até mesmo um dispositivo tecnológico incompreendido. Embora essas ideias possam parecer fantasiosas para a comunidade acadêmica, elas refletem o anseio humano por explicações que vão além do convencional, especialmente quando confrontados com mistérios tão profundos. Imagens artísticas de alienígenas visitando a Terra, com o disco flutuando entre naves espaciais, música misteriosa e etérea. O que torna a decifração ainda mais complexa é o fato de que o disco de Festo foi impresso, não gravado à mão. Os símbolos foram carimbados na argila mole, usando selos individuais. Isso é notável, pois é um dos primeiros exemplos conhecidos de impressão tipográfica na história da humanidade, antecedendo Gutenberg em quase 3 milênios. Essa técnica sugere que os selos eram usados repetidamente, indicando que o texto, ou pelo menos os símbolos, eram parte de um sistema padronizado e talvez de uso mais amplo do que o de um único artefato. Reconstituição visual do processo de impressão do disco de Festo. Um artesão minoico pressionando selos na argila. Se os selos existiam, isso implica a existência de múltiplos discos ou de outros objetos com a mesma escrita. Onde estão eles? Porque apenas um sobreviveu. Teria sido o disco de Festo um protótipo, um experimento isolado, ou um fragmento de uma biblioteca de argila que se perdeu nas profundezas do tempo.
As perguntas se multiplicam e cada resposta potencial abre um leque ainda maior de indagações. A animação de uma biblioteca antiga, com prateleiras cheias de discos de argila que se desintegram em pó. A ausência de um contexto arqueológico mais rico também. O disco foi encontrado em uma sala de armazenamento no porão do Palácio de Festo, ao lado de cerâmica e outros artefatos. Não havia outros textos ou objetos que pudessem servir como chaves. É como encontrar uma única página de um livro em um armário empoeirado, sem saber o título, o autor ou a língua em que foi escrito. Reconstituição da escavação, com arqueólogos examinando o local onde o disco foi encontrado. Apesar de todas as dificuldades, a busca pela decifração do disco de Festo continua. A cada nova geração de arqueólogos, linguistas e criptógrafos, novas abordagens e tecnologias são aplicadas. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina, por exemplo, estão sendo explorados para identificar padrões, frequências e estruturas dentro dos símbolos, na esperança de que algoritmos possam detectar o que o olho humano não consegue perceber. Cientistas em um laboratório moderno, com telas de computador mostrando algoritmos analisando os símbolos do disco. Imagine por um momento o impacto de sua decifração. Se for um texto religioso, ele poderia oferecer um vislumbre sem precedentes das crenças e rituais da civilização minoica, uma cultura que adorava divindades femininas e vivia em harmonia com a natureza. Se for um registro histórico, poderia revelar nomes de reis, rainhas, batalhas ou eventos que moldaram o mundo antigo de Creta. Se for um poema, nos permitiria ouvir a voz de um indivíduo minoico expressando emoções e pensamentos através de milênios. Montagem de cenas da vida minoica. Mulheres dançando, homens trabalhando, navios navegando, tudo em um estilo artístico idealizado. A decifração do disco de Festo não seria apenas um triunfo intelectual, seria um ato de ressurreição. Seria como dar vida a um eco distante, permitindo que uma civilização silenciada falasse novamente. Seria a prova de que nenhum mistério é intransponível, que a persistência e a curiosidade humanas podem, eventualmente, superar qualquer barreira do tempo e da incompreensão. O disco de Festo Enclose, com uma luz brilhando suavemente em seu centro, como se estivesse ligado ou ativado. Mas e se ele nunca for decifrado? E se o disco de Festo permanecer para sempre como um enigma, um testemunho mudo de uma cultura perdida? Haveria valor nisso? Absolutamente. Seu mistério por si só é um catalisador para a imaginação, um lembrete da vastidão do que ainda não sabemos e da humildade que devemos ter diante do passado. Ele nos ensina que a busca pelo conhecimento é tão importante quanto o próprio conhecimento, que o processo de questionar, investigar e especular é intrinsecamente valioso. O disco flutuando no espaço, cercado por estrelas, simbolizando seu status de mistério cósmico. O disco de Festo é um convite eterno à reflexão. Ele nos desafia a olhar para além da superfície, a questionar o que é dado como certo e a abraçar a beleza da incerteza. Ele nos lembra que a história não é um livro fechado, mas uma tapeçaria em constante desdobramento, com fios que se perdem e se reencontram. Cada tentativa de decifração, cada teoria, cada debate adiciona um novo fio a essa tapeçaria, enriquecendo nossa compreensão não apenas do passado, mas também de nossa própria busca por significado. Close-up dos símbolos do disco, cada um se transformando em uma pergunta. Ele é um farol para a curiosidade humana, um monumento à resiliência do mistério. Ele nos força a confrontar os limites de nosso próprio conhecimento e a reconhecer que, mesmo com todo o avanço tecnológico, ainda há reinos inexplorados à espera de nossa descoberta. Transição para uma cena de um museu moderno, com o disco de Festo em exibição, rodeado por visitantes curiosos de todas as idades.
A cada ano que passa, novas gerações de estudantes, pesquisadores e entusiastas visitam museus, leem livros e assistem a documentários sobre o disco de Festo. Seu apelo é universal e atemporal. Ele é um artefato que transcende fronteiras culturais e linguísticas, unindo a humanidade em uma busca comum por compreensão. Close-up de uma criança olhando para o disco de Festo com admiração. O que o disco de Festo realmente significa para nós em 2024? Ele é a personificação da resiliência de uma cultura que floresceu e desapareceu, deixando para trás um vestígio tão enigmático que se tornou imortal. É um testemunho da capacidade humana de criar e comunicar, mesmo que essa comunicação se perca no tempo. E é um lembrete de que a história é um diálogo contínuo entre o passado e o presente. Um diálogo que, no caso do disco de Festo, ainda aguarda sua resposta final. O disco de Festo em alta resolução, girando lentamente, com um brilho sutil. Então, da próxima vez que você se deparar com um mistério, seja ele arqueológico, científico ou pessoal, lembre-se do disco de Festo. Lembre-se de sua persistência em nos desafiar, de sua capacidade de nos inspirar e de sua eterna promessa de que, talvez, a próxima revelação esteja mais perto do que imaginamos. A busca por decifração é, em si, uma jornada que nos transforma. O disco de Festo em close, com a luz diminuindo gradualmente. E você, o que pensa? Qual é a sua teoria sobre o disco de Festo? Acredita que um dia seus segredos serão finalmente revelados? Ou ele permanecerá para sempre um sussurro indecifrável do passado? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Tela final do Códice Oculto, com os ícones de inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Se a sua curiosidade foi atiçada, se você se sente parte desta jornada em busca do desconhecido, junte-se à nossa tribo. Inscreva-se no Códice Oculto, ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos e deixe o seu like para que mais mentes curiosas possam desvendar os mistérios da humanidade conosco. Venha, a próxima descoberta pode ser a sua. Montagem rápida de diversas imagens de outros artefatos antigos não decifrados. O manuscrito Voynich, o código Rongorongo da Ilha de Páscoa, a escrita Arápana do Vale do Indo, a escrita Linear A de Creta. O disco de Festo não está sozinho em sua mística. Ele é um dos muitos gritos silenciosos de civilizações perdidas, artefatos que desafiam a nossa compreensão e nos lembram da fragilidade do conhecimento. Pense no manuscrito Voynich, um tomo medieval, repleto de ilustrações botânicas e astronômicas, mas escrito em uma língua que ninguém, até hoje, conseguiu decifrar. Ou no Rongorongo da Ilha de Páscoa, uma escrita hieroglífica cujos últimos falantes morreram antes que pudéssemos aprender seus segredos. Cada um desses enigmas é um convite à investigação, um lembrete de que a história não é um livro fechado, mas uma biblioteca em constante descoberta. Gráfico animado, mostrando a evolução das línguas e escritas ao longo da história humana, com pontos de interrogação piscando sobre as escritas não decifradas. E por que alguns desses sistemas de escrita permanecem tão impenetráveis? As razões são multifacetadas e fascinantes. No caso do Linear A, por exemplo, a escassez de material é um fator crucial. Temos apenas algumas centenas de inscrições, a maioria fragmentada, o que torna a identificação de padrões e a construção de um vocabulário extremamente difícil. Diferente do Linear B, que foi decifrado na década de 1950, em grande parte graças a uma quantidade muito maior de textos e a descoberta de bilinguismo implícito, o Linear A carece dessas pistas essenciais. Mapa da Grécia Antiga, com destaque para Creta e Knossos. Para o disco de Festo, a situação é ainda mais complexa.
Não se trata apenas da quantidade de material, pois temos o disco inteiro, frente e verso. O verdadeiro problema reside na sua singularidade. Não há outros artefatos conhecidos que utilizem a mesma escrita pictográfica. Isso nos priva de um contexto comparativo, de um Rosetta Stone que poderia servir de chave. Cada símbolo é um mistério em si, sem paralelos diretos em outras escritas conhecidas que possam nos dar uma pista sobre seu significado fonético ou ideográfico. Reconstrução 3D de um escriba minoico trabalhando em uma tabuleta de argila. Outro desafio reside na natureza da própria escrita. É silábica, logográfica, alfabética, a ausência de marcadores claros de divisão entre palavras ou frases complica a segmentação do texto e a identificação de unidades de significado. Além disso, a repetição de certos símbolos e sequências, observada por pesquisadores, sugere uma estrutura, talvez um hino, uma oração, ou até mesmo, mas sem a capacidade de atribuir sons ou conceitos a esses símbolos, qualquer interpretação permanece pura especulação. Sequência de símbolos do disco de Festo sendo analisada por um programa de computador, com linhas e conexões aparecendo. A tecnologia moderna, com seus algoritmos avançados e inteligência artificial, tem oferecido novas esperanças. Pesquisadores têm empregado métodos computacionais para analisar a frequência de símbolos, a coocorrência de pares e tríades e a distribuição espacial das marcas no disco. Alguns estudos sugerem que a estrutura da escrita pode ter características de uma língua aglutinante, onde palavras são formadas pela adição de sufixos e prefixos a uma raiz. Outros apontam para a possibilidade de ser uma escrita acrofônica, onde cada símbolo representa o som inicial de uma palavra. Contudo, sem uma base para testar essas hipóteses, elas permanecem no reino da conjectura. Arqueólogos trabalhando em uma escavação, desenterrando cuidadosamente artefatos. A cada nova descoberta arqueológica em Creta, a esperança se reacende. A chance de encontrar um novo artefato com a mesma escrita, talvez um documento mais longo ou, na melhor das hipóteses, um bilinguismo, é o sonho de todo epigrafista. Imagine a emoção de desenterrar uma tabuleta com a escrita do disco de Festo, lado a lado, com linear B, ou até mesmo grego antigo. Seria a chave mestra para desvendar um dos maiores mistérios da arqueologia. Close-up de um epigrafista, examinando cuidadosamente uma inscrição antiga com uma lupa. A busca pela decifração não é apenas um exercício intelectual, é uma jornada para resgatar vozes do passado. Cada escrita decifrada nos abre uma janela para a mente de uma civilização, revelando seus mitos, sua história, suas leis, sua poesia. O linear B, por exemplo, revelou detalhes intrincados da administração palaciana, minoica e micênica, suas práticas comerciais e até mesmo aspectos de sua religião. Decifrar o disco de Festo poderia nos oferecer uma perspectiva única sobre a cultura minoica, talvez até mesmo um vislumbre de suas crenças espirituais ou anseios mais profundos, algo que as ruínas e os artefatos materiais não podem nos contar por si só. A animação mostrando a cultura minoica em seu auge, com palácios coloridos, pessoas em suas atividades diárias, navios navegando. E se o disco de Festo não for uma língua escrita no sentido tradicional? E se for um jogo, um calendário, uma espécie de amuleto? Algumas teorias menos ortodoxas sugerem que ele poderia ser um registro astronômico, um mapa estelar, ou até mesmo um complexo jogo de tabuleiro. A regularidade dos símbolos e a repetição de certas sequências poderiam se encaixar em tais interpretações. A ausência de outros exemplos semelhantes, no entanto, torna essas hipóteses difíceis de provar. Pessoas em um museu, observando o disco de Festo em uma vitrine, com expressões de curiosidade e admiração. A persistência do mistério do disco de Festo é, paradoxalmente, parte de seu encanto.
Ele nos convida a sonhar, a especular, a mergulhar nas profundezas da história e da linguística. Ele alimenta a nossa curiosidade inata, a mesma curiosidade que nos impulsionou a explorar o mundo, a desvendar os segredos do universo e a compreender a nós mesmos. Ele é um lembrete vívido de que nem tudo precisa ser compreendido para ser valioso. Seu valor reside, em parte, na sua capacidade de nos inspirar a continuar procurando, a continuar questionando. O disco de Festo em rotação lenta, com um brilho misterioso, enquanto uma mão virtual tenta tocá-lo, mas é impedida por uma barreira invisível. O disco de Festo é mais do que um artefato, um símbolo da vastidão do conhecimento perdido, da engenhosidade das civilizações antigas e da tenacidade da mente humana em sua busca por significado. Ele nos ensina humildade, ao nos mostrar que, por mais avançada que seja nossa tecnologia e nosso intelecto, ainda existem segredos que o tempo guarda ciosamente. Cena de um documentário antigo, em preto e branco, mostrando arqueólogos do início do século XX trabalhando. Gradualmente, a imagem se transforma em cores vibrantes e mostra arqueólogos modernos usando tecnologia avançada. E enquanto as gerações de arqueólogos, linguistas e curiosos continuam a debruçar-se sobre seus símbolos, o disco de Festo permanece em silêncio, guardando seus segredos. Mas cada nova teoria, cada nova análise, cada novo olhar sobre ele, por mais que não leve à decifração final, contribui para um entendimento mais profundo de sua existência e de seu lugar na história da humanidade. A jornada, neste caso, é tão importante e o destino para o disco de Festo é permanecer como um dos mais belos e intrigantes convites à imaginação que o passado nos legou. O disco de Festo flutuando no espaço, cercado por estrelas, com a Terra ao fundo. Uma luz pulsante emana dele. Talvez um dia, em um futuro não tão distante, uma nova mente brilhante ou uma descoberta fortuita finalmente revele a voz por trás do silêncio. Até lá, o disco de Festo continuará a ser o guardião de um mistério que transcende o tempo, uma canção antiga esperando para ser cantada novamente. E nós, aqui no Códice Oculto, estaremos prontos para ouvir. Tela final do Códice Oculto, com os ícones de inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Qual outro mistério antigo você gostaria que desvendássemos? Deixe suas sugestões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like para não perder a próxima viagem ao desconhecido. A sua curiosidade é o nosso combustível. E juntos continuaremos a desvendar os segredos mais profundos da história. Até a próxima aventura.